Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 585 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuar aqui na leitura dessa carta de Paulo a Timóteo, a primeira delas. Capítulo 1, segunda metade, a partir do versículo 12. Paulo continua exortando, orientando Timóteo a agir de forma firme com as pessoas. Inclusive ele cita o nome de duas pessoas aqui, essas pessoas que estavam ali tentando destruir a fé entre os cristãos, pregando doutrinas que não eram as doutrinas sãs, as doutrinas verdadeiras e trazendo confusão. Então ele continua aqui nessa exortação a Timóteo e vamos lá. No versículo 12 aqui do primeiro capítulo, ele diz assim: Agradeço a Cristo, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Isso Paulo falando. Eu lhe agradeço a Cristo porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Uma outra versão diz aqui que ele estava na ignorância. Ele fala, eu fiz isso na ignorância. Então, Paulo, por mais que perseguiu Jesus, por mais que ele fez todo tipo de coisa ruim, perseguindo, matando, blasfemando, sendo insolente, insultando, mas Deus escolheu Paulo. Então, isso é lindo, né? Deus, ele capacita os escolhidos. Ele escolheu Paulo para que fosse essa bênção, né? Esse modelo, para que nós possamos olhar para Paulo e falar, caramba, se Paulo pôde, eu também posso. Se Paulo, esse grande pecador, ele teve a vida dele totalmente transformada por Jesus, eu também, como um grande pecador, também posso. Olha o que ele fala aqui nesses versículos que seguem, que coisa linda. Ele fala assim, versículo 14: Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Então, Jesus, o Senhor Jesus, derramou a sua imensa graça sobre Paulo, e dando fé e amor que vem de Jesus a ele, pela graça, a graça, o favor imerecido. Com certeza, Paulo não era merecedor disso, mas Jesus veio com esse amor, transformando a vida de Paulo. E olha que coisa linda que aconteceu. Ele continua no versículo 15. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Uau! Esse é o maior ensinamento. Jesus, Cristo, veio para salvar os pecadores. E quem são os pecadores? Eu e você. E olha que Paulo fala sobre esse tipo de pecador que é ele. Ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Em outra versão ele diz, eu sou o principal de todos os pecadores. Ele se dá esse título, o pior pecador, o principal de todos os pecadores. Uau! Isso porque ele era um homem zeloso da lei, um homem que era zeloso, um fariseu, criado e educado, né, com Gamaliel.
um grande mestre da época, e ele se considera o maior dos pecadores, porque ele fazia tudo na ignorância. E olha que ele era um grande religioso, grande conhecedor das Escrituras. Então, não basta só conhecer as Escrituras, temos de ter uma experiência com Jesus, temos de ser agora, né, depois de Jesus, guiados pelo Espírito Santo. E isso é o que aconteceu com Paulo. E ele continua no versículo 16. Mas foi por este mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer em Jesus e receber a vida eterna. Então, Paulo é esse modelo, um modelo de pecador, miserável pecador, assim como eu e você, e que Deus, através de Jesus, escolheu, e hoje, pela graça e pela misericórdia, e Paulo foi esse grande homem de Deus, como eu e você podemos também ser grandes homens e mulheres de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus, amém? E olha aqui que ele fala no versículo 17. Isso para que nós também sejamos modelos, assim como Paulo foi, que nós também possamos ser modelos. E olha que ele fala no versículo 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Me lembro de uma música: ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a ele. Uau! A ele toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração, somente a ele, Jesus, o único que veio, não pecou, morreu por nós, veio para nos salvar, para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus Pai. Amém? A ele toda a honra e toda a glória. E ele fecha direcionando aqui mais um direcionamento a Timóteo, falando aqui, versículo 18: Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você, e ela está de acordo com das palavras da profecia ditas a você há muito tempo, a seu respeito. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater o bom combate. Então ele declara essas palavras de profecias para Timóteo, e a palavra tem poder. Essas palavras que possam fortalecer Timóteo para que ele possa combater o bom combate. Versículo 19. Mantendo a fé e também a consciência limpa, ou boa consciência, em outra versão. Algumas pessoas não têm escutado a sua boa consciência, a sua própria consciência, e isto tem causado a destruição da fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre. Olha, ele cita o nome de duas pessoas que na época estavam ali como mestres, entre aspas, né, e deturpando e colocando uma doutrina que não era a doutrina correta, trazendo uma série de conhecimentos e de discussões que não levavam a absolutamente nada, e tentando tirar as pessoas do foco que é Jesus. Olha só. Então, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, para que eles aprendessem a não blasfemar. Então isso foi uma correção, foi uma disciplina corretiva que Paulo estava aplicando através de Timóteo na vida desses dois aí, para que eles também, primeiro, não contaminassem a todos e todos naufragassem na fé por causa dessa influência maligna desses dois aí, mas também de uma forma que eles pudessem corrigir essa atitude deles e pudessem
se arrepender e voltar para os caminhos. Amém? Muito aprendizado nessa carta a Timóteo. É ou não é? Eu lembro aqui, né, do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo fala, né, o principal pecador de todos, pela graça e pela misericórdia de Deus, né, ele conseguiu ser um grande homem de Deus, um grande modelo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na vida de Paulo e também nas nossas vidas. Amém? Que possamos ter essa consciência da nossa natureza pecadora depois da queda de Adão. Nós temos essa natureza mesmo, mas com Jesus, pela graça e pela misericórdia, nós podemos ser algo, nós podemos ser modelos, nós podemos combater o bom combate. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais esse trecho da Bíblia, obrigado por mais esse ensinamento vindo de Paulo a Timóteo, mas também para as nossas vidas, que possamos reconhecer que somos miseráveis pecadores, que possamos reconhecer que a Tua graça nos basta, que é pela Tua misericórdia que nós estamos hoje respirando, vivos e podendo ser modelos de homens e mulheres de Deus. Que possamos continuar fortalecendo a nossa fé com as palavras, as profecias e as promessas que Tu tens para nós, para que possamos também, assim como Timóteo e Paulo, combater o bom combate. Te recebemos, Senhor Jesus, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.